Pois é, pessoal, demorou um tempo aí, mas a Kingston lançou o seu SSD PCI Express 4.0. Quem está atrasado aqui sou eu, na verdade, porque ela lançou no começo desse ano, né? As outras marcas tinham trazido o PCI Express 4.0 já desde 2019, 2020, só em 2021 para 2022 que a Kingston trouxe ali dois SSDs Gen 4, que é o KC3000, uma evolução das antigas linhas KC que eu cobri aqui no canal faz muito tempo já, né? Eu trouxe aí para vocês o KC1000, o KC2000, o KC2500, agora temos o KC3000 Gen 4. Também eles trouxeram a linha Renegade, que é um pouco mais forte, mais durável, tem uma versão com dissipador incluso, enfim. Existe um oferecimento de Doji S99, está em super ofertas lá no AliExpress, trata-se de uma marca chinesa com mais de 10 anos de experiência, já trouxe um review aqui no canal inclusive. O aparelho S99 é um dos melhores que a companhia oferece, trata-se de um aparelho com bastante robustez, câmeras de boa qualidade, como vocês estão vendo, com várias opções e muitos megapixels, um suporte a prova d'água, então você pode mergulhar, fazer filmes embaixo d'água, ele tem uma bateria bastante robusta e principalmente uma resistência a quedas, que faz dele um dos celulares mais interessantes para quem usa em trabalho, em ambientes externos e precisa de um pouco mais de resistência que um smartphone comum. Links na descrição, conhece todos os detalhes, seguimos para o vídeo. O fato, pessoal, é que nós estamos chegando num momento do mercado onde SSD Gen 4 tem começado a ficar popular. Olha só, cara. Enquanto há uns anos atrás os SATAs eram mais populares, hoje as pessoas têm preferido optar pelo PCI Express NVMe, né, M2, justamente pela facilidade de você instalar esse SSD numa placa-mãe, não precisar dos cabos ali, da velocidade que ultrapassa os padrões do SATA, ali, os 400 e pouco megabytes por segundo. Estamos desbloqueando níveis de performance cada vez maiores, inclusive com a promessa de futuros SSDs PCI Express 5.0 batendo 13.000 megabytes por segundo, 14.000 megabytes por segundo, que é uma coisa bastante insana. Mas enfim, Gen 3 continua sendo o SSD hoje mais popular pelas pessoas. Gen 4 começa a se popularizar e hoje eu vou trazer o review do KC3000 da Kingston, versão de 1TB. Lucas, cadê o SSD? Não está nas suas mãos, estão nas minhas bancadas. Essas duas que vocês estão vendo aqui atrás, ó, cada uma delas usa uma versão de 1TB para armazenamento dos jogos, assim acelera muito o meu carregamento. Então, muito além de eu estar aqui fazendo o review, eu estou utilizando esses SSDs, ó, há meses aqui e não tenho tido particularmente problemas com eles, tá bom? Enfim, estão disponíveis, pessoal, em 4 versões, começa com 512. Lucas, e para quem quer o de 128 GB, aí você tem que partir para outros modelos inferiores ou SATAs, tá? 512, 1TB, 2TB e 4TB, conforme aumenta a capacidade, ele vai ficando um pouquinho mais rápido e com uma durabilidade de gravação maior, que é um ponto importante que eu sempre destaco para vocês, porque SSD, HD, enfim, tem uma vida útil limitada. Pois é, não é que nem quando você compra um processador, que você não sabe se ele vai durar 10, 20, 50 anos. Eu tenho CPUs aqui que estão comigo há quase 20 anos já. Olha só. SSD, ele é um pouco diferente, ele tem um desgaste na célula no momento que você faz a gravação. Então esse componente físico, esse material, chega uma hora que ele vai perdendo a qualidade, tá? O fabricante informa isso através da quantidade de bytes que você grava no SSD, mas fiquem tranquilos porque é uma quantidade tão alta que não vai fazer diferença para você no dia a dia. Ele permite uma gravação em tese de até 800 terabytes. Pensa se você encher o SSD 800 vezes, do zero até encher ele os seus 1 TB. Você teria alcançado esse limite, mas particularmente é difícil um usuário comum fazer isso, tá? E encher ele 800 vezes. Normalmente o que as pessoas fazem é enche uma vez, fica lá, depois apaga, grava, enfim. Para que vocês tenham uma ideia, se você gravar 20 GB por dia, que é uma estimativa realista para um usuário comum, gravo 20 GB por dia aqui, em um ano eu alcancei, se não me engano, 7,5 terabytes gravados.
eu posso gravar 800 nele. Ou seja, eu vou morrer e deixar de herança, seguindo essa ideia. É claro que ele pode dar algum problema antes disso acontecer, nada impede. Esse SSD é um eletrônico convencional, tá? Eu mesmo já tive SSDs que pararam de funcionar, mandei para RMA, enfim, normal. 5 anos de garantia ou até chegar nesse limite. Então, se em um ano, falar, não, vou minerar Shiacoin, cara, coloquei lá, passei dos 800 terabytes gravados, a garantia já acabou ali. Então, um é atrelado com o outro, tá? No usuário comum, você vai ter 5 anos tranquilos, porque vai ser difícil você alcançar. Para você ter ideia, a versão de 2 terabytes desse KC3000 passa de 1 petabyte de terabyte gravado. Então, isso é muito difícil alguém chegar ali. E o Kingston Renegade, que ele é um pouco melhor, um pouco mais rápido e mais durável, o de 1 tera também já passa do petabyte. Insano, não é? Bom, um usuário comum em tese não tem com o que se preocupar aqui. Sobre o visual do SSD, pessoal, basicamente nós temos um micro dissipador, uma folhinha de cobre que eles colocam ali por cima, que cobrem tanto as NANDs quanto o controlador. Ele tem uma temperatura razoável, já vamos mostrar isso. A vantagem de você ter SSDs nesse formato é que é mais fácil você colocar em notebooks que não tem espaço para dissipadores, embora nos meus notebooks eu já coloquei SSDs com dissipador baixo e encaixou normalmente, tá? É compatível com o PlayStation 5, então dá para colocar lá, mesmo que tivesse um dissipadorzinho, o PlayStation 5 suporta também, tá? Então é mais simples você instalar. E quando você compra uma placa-mãe hoje, boa parte das placas intermediárias para cima já vem com o dissipador incluso. E aí você pode usar o dissipador da placa-mãe também, não tem problema. Você pode pôr o seu SSD por baixo do dissipador, você tira aquele plástico do thermalpad que vem no dissipador da placa-mãe e coloca junto, fica um dissipador duplo. Eu já testei isso várias vezes aqui e dá certo, a temperatura reduz, dá para fazer. Então ele vem um micro dissipador que serve para tudo, tanto para quem vai usar em dispositivos portáteis, quanto para quem vai precisar usar uma placa-mãe que já tem um dissipador próprio e ele encaixa debaixo desse dissipador também, tá certo? Performance, pessoal, 7.000 MB por segundo de leitura sequencial, 6.000 por segundo de gravação sequencial, que varia conforme a temperatura, carga de trabalho, capacidade que ele já está armazenado, entre outras coisas, tá? Parte interna, pessoal, ele tem 1 GB de RAM como cache, é uma coisa muito boa para acelerar a performance aleatória. Usa excelentes NANDs da Micron, o B47R TLC 176 Layers, e o controlador faz o E18, um dos melhores do mundo, bastante reconhecido, tá certo? Falando de temperatura, pessoal, vamos olhar aqui rapidamente a imagem térmica que eu tirei no teste de stress. A gente vê que ele bate ali 79 graus, aliás, 69 graus. O pico do controlador são 70 graus. Quando chega nessa temperatura, vai cair a performance, tá? Então, sim, ele está quase no limite ali, ao menos na imagem térmica. Porém, um teste mais longo, que é o que? Encher o SSD do zero até ficar 100% cheio, nós vemos que ali próximo dos 400 GB, ele alcançou a temperatura operacional máxima de 70 graus no controlador. As lentes podem trabalhar mais quentes, não tem problema. O controlador faz throttling quando chega em 70 graus. Então vocês observam que ele chega a subir um pouquinho, quando ele bate ali 74 graus, ele puff, despenca, tá? Justamente porque reduziu a performance do SSD. Aí ele volta a esquentar, depois pum, despenca de novo. Então é um sistema de proteção natural do SSD. Ele esquentou demais, ele vai baixar a performance para manter a temperatura. Lucas, como é que eu posso melhorar isso daqui? Usando o dissipador da sua placa-mãe. Boa parte tem. O dissipador, como eu falei aqui, é fino. Dá para usar os dois dissipadores, ele vai trabalhar mais frio, tá certo? Em notebooks, é claro, a gente pode ter uma dificuldade, isso porque às vezes eu não vou ter um dissipador para usar ali, nem sempre vai comportar, mas isso aqui é uma carga muito pesada, então em tese é transparente para o usuário esse tipo de coisa, tá? O fato é que ele tem uma boa temperatura média, que nós estamos vendo aqui, de 63 graus, tá bom? E o máximo é em 73 graus. Pessoal, teste de SLC Cache. Aqui nós vemos o comportamento do SSD na gravação intensa. Ele não grava sempre nos 6.000 MB por segundo. Isso não acontece só com ele, mas com 99,9% dos SSDs do mercado. Então ele começa gravando
nas NANDs TLC reprogramadas para SLC, então ele grava 1 bit por célula. O que nós vemos aqui é ele alcançando a sua velocidade máxima rotulada, ali 6.000 megabytes por segundo. Quando ele passa dos 1/3 de armazenamento, ali por volta dos 350 gigabytes, perdão, ele despenca essa performance e passa a gravar ali na média dos 1.031 megabytes por segundo. Essa é a velocidade nativa das NANDs que estão aqui. Então, como ele reprograma essas NANDs para se comportarem como se fosse SLC, ele consegue alcançar velocidades maiores. Por que os caras fazem isso? Normalmente em termos de economia, porque uma NAND nativa SLC é cara, as MLCs também, e agora hoje em dia a maioria estão vindo TLC, já estão vindo QLC também, e eles estão fazendo dessa forma. Na média final, até encher o SSD, ele gravou em 1.497 megabytes por segundo, que é sim uma excelente gravação para esse SSD, uma ótima performance, tá? Enfim, partindo para os testes então, os testes sintéticos e do mundo real, esse SSD leitura sequencial ele ficou ali junto com o Cardea A440 no topo dos resultados, apresentando 5.823 megabytes por segundo. Escrita sequencial, ele inaugurou um novo patamar, 5.758 megabytes por segundo. Leitura aleatória 4K, nós vemos ali ele alcançando também o topo dos resultados, 95 megabytes. Isso aqui é importante no dia a dia, em você abrir vários programas, enfim. A leitura aleatória e a escrita aleatória são mais relevantes do que o sequencial, que é uma coisa que não é todo mundo que fica fazendo por todo momento. Escrita aleatória também ele ficou bem posicionado abaixo ali apenas de 2 SSDs. Em Ato Disk Benchmark, nós vemos que ele não trouxe thermal throttling. Então, assim, apesar dele ter os picos ali que a gente viu que ele chega e cai, em um teste ali convencional que durou uns 2, 3 minutos, ele conseguiu ficar abaixo dos 70 graus e entregou o seu máximo desempenho. Vocês estão vendo ali que a média dele está bastante alta. Na leitura sequencial é a mesma coisa na escrita sequencial, tá certo? Em Crystal Disk Mark, nós vemos aqui um teste que os próprios fabricantes usam para validar os resultados. E nos meus testes, eu tenho aqui, acho que uns 15, 20 SSDs, ele ficou no topo dos resultados em escrita sequencial, porque de fato ele é bem rápido na escrita, tem componentes para fazer isso, ficar bem acelerado. E da mesma forma na leitura sequencial ele ficou bem, ele ficou ali na terceira colocação, próximo dos 7.000, porque tem dispositivos que realmente pegam 7.500, 7.400, mas não faz tanta diferença, a performance não é muito sentida assim, tá? Nas transferências do mundo real, ok, Lucas, parte de sintético a gente já viu. Transferência de uma ISO entre uma RAM disk, que não tem um gargalo de uma comunicação, para o SSD. Nós vemos que ele termina em 2 segundos, é incrível isso daqui, você pisca ele já acabou. Outros SSDs pegam 3 ou 4 segundos, então não tem tanta diferença. Na transferência múltipla de arquivos, ele também está no topo dos resultados, fazendo isso em 12 segundos, enquanto tem SSDs que fazem 14, 15, 16, 17, 21 e 22, dependendo do nível de performance, enquanto que o HD é extremamente lento. Boot do sistema operacional, empate técnico com os outros, da mesma forma o carregamento de um jogo. E chegamos ao final desse breve vídeo, pessoal, informando para vocês que se trata de um excelente modelo. A Kingston demorou um pouco para trazer, mas quando trouxe, acertou a mão, trouxe componentes de boa qualidade, um SSD que tem boas temperaturas, e você ainda tem uma outra opção que é a linha Renegade, que é superior, tem até a versão com dissipador se você quiser, para ter um pouquinho mais de performance, um pouco mais de durabilidade, mas particularmente o KC3000 normalmente aparece por preços mais interessantes, tá? Para você ter ideia, no momento da gravação desse vídeo, o Renegade está praticamente no mesmo preço do KC3000. Nesse caso, vale a pena pegar o Renegade mesmo. Ele é mais durável, mais rápido, né? Então você acha os dois hoje por 720, 750, mas é uma promoção. Normalmente o Renegade está custando R$1.000 ou mais, tá? Em preços normais. Enquanto que o KC3000 tem um custo-benefício melhor. Ele é um pouquinho mais lento só, mas não faz muita diferença. Por isso que eu optei por ter nas minhas bancárias. Pessoal, basicamente é isso, espero que tenham gostado. Eu vou deixar na descrição os links para você encontrar o KC3000 e o Renegade
aqui no Brasil através da nossa loja parceira Terabyte Shop. Também convido vocês a entrarem no grupo de promoções, porque sempre que surge promoções de hardware no geral, inclusive os SSDs, eu estou divulgando por lá. São promoções diárias para que vocês recebam diretamente no seu celular e não percam a oportunidade. Estamos no momento agora, final do ano, chega Natal, tem promoção, então fiquem de olho, entrem nos nossos grupos, façam parte dessa família. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!